Educação Legislativa em Movimento. A juventude representa o futuro da nossa democracia. Por isso, a Assembleia leva às escolas o projeto Educação Legislativa em Movimento. Nessa edição, visitamos Vila Bela da Santíssima Trindade, um município rico em história e cultura. A gente percebe o quanto que isso tem aumentado, ampliado o conhecimento, dos alunos e tem despertado neles também o grande interesse para a diversidade de assuntos que foram tratados nesses 2 dias aqui na nossa escola. Foi interessante, foi divertido e motivacional para todo mundo. O povo de Vila Bela nos recebeu de braços abertos e participou das diversas atividades oferecidas, como o teste vocacional, estudos sobre a história da cidade e do parlamento, oficina de reciclagem, entre outras. A imagem que fica é uma imagem positiva de que a Assembleia cumpre o seu papel no seu dia a dia e também que eles ganham conhecimento e junto com o conhecimento, cidadania. Assembleia Legislativa. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece. Olá, hoje vamos falar de uma novidade em Mato Grosso, o Prêmio para os Melhores Estágios. Olha que interessante, nós recebemos aqui o supervisor do CIEE, o Centro Integrado Empresa Escola de Mato Grosso, Emerson Redez. Muito obrigada pela sua presença aqui, Emerson. Obrigado. Vamos já falar sobre o que vai ser esse prêmio, que é uma novidade para cá, né? É uma novidade. Ele é um prêmio que até então era restrito somente às empresas e órgãos públicos no estado de São Paulo. Mas este ano a presidência executiva do CIEE resolveu expandir para todos os estados. E Mato Grosso foi contemplado a partir deste ano. Empresas privadas poderão participar? Sim, empresas públicas e privadas, prefeituras inclusive também. A regra básica seria aquelas com mais de 10 estagiários. Né? Então seria esta a regra básica inicial. E os estudantes é quem fazem o acesso ao portal do CIEE e fazem a avaliação. Então é a partir da avaliação dos seus próprios estagiários é que nós teremos como mapear aquelas que foram melhores classificadas. Além do número mínimo de estagiários, quais são as outras condições para a empresa participar? Primeiro, a empresa parceira do CIEE, né? Ela precisa estar credenciada, cadastrada em nossa base de dados, contratando os nossos programas, tendo esse mínimo de 10 estagiários, e não precisa ser uma contratação antiga, pode ser uma empresa que formalizou uma parceria conosco recentemente, então não tem esse lapso de tempo, né? Então, a partir desse cadastramento, o estudante e também, seja ele do setor público ou privado, avalia as condições que esse estágio é executado. E qual vai ser a premiação, né, para essas empresas? Que tipo de resultado elas vão ter? Sem dúvida o resultado da imagem positiva, né? Aquelas que recebem uma classificação positiva a partir dos seus estágios, né, dos seus estagiários, sem dúvida o retorno de imagem institucional ela é gigantesca, né? Então para a empresa isso é muito positivo. E inscrição, que dia? Até que dia? Até o final desse mês, né? Até o dia 31, já iniciou inclusive essas inscrições, até o dia 31, às 23 horas, é possível que haja esse cadastramento. No site do CIEE? Site do CIEE, www.ciee.gov.br.
ciee.org.br/prêmio. Ah, ótimo. Vamos falar então agora um pouco sobre estágio em Mato Grosso, né? O CIEE, ela já tem um amplo conhecimento em todos os setores, né? Vocês devem ter um cadastro muito grande. Queria que você contasse um pouco dessa história do CIEE aqui no estado. O CIEE é uma instituição fundada já há 53 anos, mas em Mato Grosso nós estamos presentes há 33 anos. Hoje atuamos no campo do estágio em todo o estado, basta que haja uma instituição de ensino com nível médio cadastrada e o CIEE estará presente. Na aprendizagem, nós estamos hoje presentes em 8 municípios, além, claro, da capital. E já temos hoje cerca de aproximadamente 8.000 jovens sendo atendidos por esses programas, seja o programa de estágio, seja o programa de aprendizagem. Atendemos cerca de 1.500 empresas e órgãos públicos no estado. Quando vocês divulgam vagas de estágio, e muitas vezes o estudante ele se interessa, se a escola dele não for uma escola parceira de vocês, ele pode pleitear essa vaga, ele pode fazer um tipo de cadastro no CIEE para conseguir? É uma pergunta interessante, Lídice, porque uma instituição de ensino, ela só consegue permitir o estágio daquele estudante através do CIEE se ela estiver conveniada conosco. Então, se não houver essa relação de parceria, eu não consigo levar os meus programas àquele estudante. Então, é importante que a instituição de ensino, que não é ainda cadastrada no CIEE, nos procure para esse registro, para esse credenciamento e a partir daí sim liberar os contratos e também os programas que o CIEE oferece aos seus alunos. Até porque o CIEE, a escola, por exemplo, ela tem que fazer um acompanhamento com aquele estagiário, né? Não é um trabalho remunerado como um trabalho qualquer, ele está ali para aprender com esse estágio, é isso? Por isso? Isso mesmo. E a instituição de ensino, ela é responsável nessa parte do acompanhamento. O CIEE é um apoiador, né? Nós auxiliamos a instituição de ensino, o concedente, que seja a empresa ou órgão público, né? E auxiliamos também o estudante. Mas a relação jurídica do estágio, ela é tripartite. É o concedente do estágio, é o próprio estagiário e a instituição de ensino. Cabe a essa instituição de ensino, por exemplo, acompanhar o relatório de atividades, que ocorre a cada 6 meses. É um dos pré-requisitos da lei. O plano de atividades, ele precisa ser pré-aprovado pela instituição de ensino. Essa instituição precisa ter um professor orientador, que é aquela figura em que o estudante, havendo dúvidas, ele pode procurar na instituição de ensino essa ponte, né, para esclarecimento sobre o seu plano de atividades. Então é importantíssima a participação da instituição. E sem ela, o estágio não é estágio. Enquanto a instituição de ensino não assina o seu termo de compromisso, esse estágio, inclusive, não pode nem ser iniciado. Olha só, aí não pode contar como horas, atividades nas escolas, né? Não conta. E o estágio, ele tem também 2 particularidades. Ele pode ser estágio obrigatório e o não obrigatório. A diferença básica entre ambos é que o estágio obrigatório, ele é curricular e conta como realmente aquelas horas para se formar. É como se fosse uma disciplina. Ele precisa cumprir a sua atividade prática. Já o estágio não obrigatório, ele pode ocorrer em qualquer tempo do curso e pode ou não contar como horas. Isso depende também de cada curso, de cada interpretação da coordenação de estágio. Você falou em nível médio, mas o CIEE ele também atua em nível superior também, fazendo essa intermediação de estágios para as faculdades? Hoje, a grande maioria dos estágios está no nível superior. Né? O nível médio, ele foi contemplado com a nova lei do estágio, então, desde 2008, que foi a publicação da nova lei, a 11788, que ela permitiu o estágio do nível médio. Antes, os estágios eram ou de nível superior ou nível médio profissional, que é o técnico. Né, que a gente chama. Isso. Então, a partir de 2008, o ensino médio foi, de fato, incluído aí nas possibilidades do estágio e veio crescendo. Porque o estágio de nível médio, eu até costumo dizer, ele é um coringa, porque ele pode atuar em várias áreas. Sim. Ele não é de nenhuma área específica do conhecimento, né? E agora com essas alterações do MEC também, que fizeram
uma atualização, né, do nível médio de uma forma profunda, isso deve aumentar possivelmente, né? Vocês têm essa expectativa? Certamente. Nós temos uma boa expectativa com essas mudanças. O estudante do nível médio, ele passa também a ter a possibilidade de escolher algumas áreas em que ele pode seguir caminho, né? Inclusive depois até fazer uma faculdade naquela área. Então nós temos uma boa visão sobre os resultados que esse novo nível médio tem a nos apresentar. É claro, não é algo para agora, nós vamos sentir isso daqui 3 ou 4 anos ainda, porque é um modelo novo que está sendo implementado. Sim, então os estados estão se preparando, né? Tem que montar estrutura para as escolas também técnicas, né? Que devem ser montadas. Vocês fazem algum tipo também de orientação para os estagiários? Que tipo assim de informação, de orientação vocês passam para eles, falando uma linguagem mais popular, se darem bem nos estágios? Nós temos o primeiro contato com um estudante quando ele vai se cadastrar. Nesse momento, ele tem a opção de fazer um cadastramento pelo site do CIEE ou presencialmente em um de nossos escritórios, Cuiabá, Rondonópolis ou Sinop, nós temos o atendimento presencial. E quando esse atendimento é presencial, nós passamos algumas dicas, né, as boas práticas de seleção. E nós temos também cursos de formação pelo nosso portal sobre orientações em processos de seleção, como elaborar um currículo, né? Isso também é importante, porque o currículo é o primeiro instrumento que um selecionador vai avaliar. Se é um bom currículo, naturalmente ele pode ser chamado para um processo. E depois tem a própria entrevista. Então a gente acaba passando algumas dicas de como elaborar o currículo e também se apresentar, se portar num processo de seleção. Sim. Você falou das questões de estágios obrigatórios e estágios não obrigatórios, voluntários, né? Qual a importância dessa experiência de estágio para o mercado de trabalho? Porque certamente muitos acabam dando o primeiro passo para conseguir um primeiro emprego a partir de um estágio, né? Vocês têm, assim, esse acompanhamento, esse resultado do pós-estágio? Nós temos até uma estatística interessante. Cerca de 70% daqueles estagiários que findaram os seus contratos ficam nas mesmas empresas que os contrataram no início. Então é um número realmente elevado, né? Então 7 em cada 10 ficam na mesma empresa. Sem dúvida, o estágio é uma excelente ferramenta de ingresso no mercado de trabalho. Então o estudante ele busca muito essa oportunidade e as empresas têm aderido cada vez mais a esse modelo de contratação, porque elas precisam dessa mão de obra e o mercado não oferece. Qual seria então o passo? Contratar alguém ainda em fase de formação e moldá-lo de acordo com a sua cultura organizacional, de acordo aí com as suas políticas de atuação no mercado. Ela consegue formar esse profissional que ainda é acadêmico e, ao final, acaba efetivando, acaba aproveitando ele em seus quadros efetivos. Então é um percentual realmente bastante elevado. Com certeza. A gente ouve muito também, às vezes, da empresa que contrata o estágio, né, o estagiário, de que é uma pessoa que, como ela está em formação, ela vai ser moldada, né? Que orientações mais você daria para as pessoas? Agora, assim, já a gente indo para o encerramento da entrevista, para quem está, às vezes a pessoa ela está num curso que não é obrigado estágio e não tem muita certeza se ela vai manter nessa área que ela está. Que tipo de dicas você poderia dar aí ao final para estimular esse mercado aí de estágio? É importante fazer estágio independente dele ser obrigatório ou não. É até uma colocação importante que você fez. Um estudante ele chega lá na metade do seu curso e às vezes pensa, será que realmente é isso que eu quero? Né? Isso é muito comum. A gente acaba obrigando o jovem de 16, 17 anos a escolher o que ele quer ser para o resto da vida fazendo uma faculdade com 16, 17 anos. Né? Então, fazer um estágio, ele vivenciar isso na prática, faz com que ele avalie se aquela profissão realmente tem a ver com o perfil dele. Ele às vezes não consegue identificar isso só quando escolhe ali o curso que ele vai fazer. Mas na prática é que ele consegue vivenciar isso. E se, por algum motivo, ele entender que não é a área dele, por ser ainda jovem, é possível que ele busque
uma nova oportunidade em uma outra faculdade. Né? Então, o momento de errar é este no início. Verdade. Porque depois que ele formou, já está com um diploma, se arrepender é um pouquinho mais difícil. Ainda pode, a gente sempre tem tempo, né? Sim. Mas o jovem ainda nessa fase acadêmica, ele pode errar mais, inclusive na escolha do curso. E aí o estágio, sem dúvida, vai poder dar essa experiência para ele inicial e sentir se aquela profissão é ou não o caminho que ele deseja trilhar. E tem também toda a experiência de conviver no ambiente empresarial, de saber aprender a atender o público quando for o caso, aprender a lidar aí com os conflitos dentro das empresas, que isso daí, qualquer profissão que ele for perseguir, ele vai ter que enfrentar, né? Sim, a vivência profissional, ela traz esses conflitos diariamente, né? Ele está saindo da sua zona de conforto, ele está saindo do seu porto seguro, que é a sua casa, né? Ele está enfrentando ali realidades que são diferentes do seu dia a dia. E é um processo de formação realmente muito eficiente através dessa ferramenta estágio. E para a empresa, isso é muito interessante também, porque hoje se fala muito em questões de custos de contratação, a reforma da legislação trabalhista, né? Tudo isso para fomentar oportunidades de ingresso de pessoas no mercado, e o estágio, para o empregador, é extremamente vantajoso, porque é uma contratação, primeiro, que não gera o vínculo empregatício para ele, né? Então, naturalmente, em termos de custo, isso reduz muito. E o fato de ser um estudante, em que ele consegue formar, consegue moldar, ajuda muito. E o jovem, sem dúvida, sem o estágio, dificilmente, só com um diploma, ele conseguiria uma oportunidade facilmente no mercado. Mas se ele já vem de experiências de estágio, em que ele pôde vivenciar várias áreas, às vezes dentro de uma empresa, não necessariamente ele pode atuar só em uma, né? Então ele pode ter vivenciado várias situações, e isso vai permitir que até numa entrevista ele esteja mais seguro, né, para ser aprovado num processo seletivo. Para a gente encerrar, empresa, as escolas que desejarem, né, fazer aí um convênio com o CIEE, como é que podem fazer? Temos duas opções. Fazer um contato através do nosso portal, solicitando mais informações do CIEE. O nosso site é o www.ciee.org.br, mas também pode fazer um contato conosco via telefone ou através de um e-mail. O nosso telefone é o 65 2121 2488, e também o contato da instituição de ensino. E também o nosso e-mail, operacionalmt@ciee.org.br. Através desses contatos, a instituição de ensino pode solicitar mais informações e se credenciar em nossa base de dados. Está ótimo, muito obrigada pelas suas informações, sucesso nesse prêmio. Nós que agradecemos aí a oportunidade, a RD é parceira também do CIEE, acredita no instrumento de estágio, para nós é uma satisfação. E convidamos a todos os empresários parceiros do CIEE no estado de Mato Grosso, e também prefeituras que são parceiras, que venham se cadastrar nessa premiação, que sem dúvida vai fazer a diferença para a sua marca no mercado. Ok, obrigada. Obrigado. Nós conversamos com Emerson Redez, supervisor do CIEE em Mato Grosso. Falamos um pouco sobre um prêmio que é inédito no estado, foi ampliado aí de São Paulo para todos os estados e aqui em Mato Grosso também. Então fica essa dica aí, não só para as empresas públicas, mas para as privadas também, que tem mais de 10 estagiários. Podem se inscrever para o prêmio de melhores estágios e vão ser avaliados pelos estagiários. Então, essa inscrição é até o dia 31 agora de agosto, até às 18 horas, horário de Brasília. Anote aí novamente o site para você se inscrever. www.ciee.org.br/prêmio. Se você também tiver aí uma escola e quiser se conveniar, não tem um convênio, em todo o estado, viu gente? Não é só Cuiabá não. Você pode também entrar em contato. Vou repetir os contatos aqui que o Emerson passou pra gente. Para as escolas, o telefone é o 65 21 21 24 88 ou o e-mail operacionalmt@ciee.org.br. Fica isso daí como dica para você que é estagiário, você que é empresa,
participe, procure, é uma forma de se inserir no mercado de trabalho e isso faz diferença nesse tempo de crise que nós estamos, né? Então compartilhe essa entrevista, acesse o RD News na RD TV, o canal do RD News no YouTube ou aqui pelo Facebook. Até a próxima. Mais do que resultados, a tranquilidade do dever cumprido. Mais do que estatísticas, felicidade nas pequenas coisas. Mais do que empreender, fazer do mundo um lugar melhor. Baixe o modelo de balanço social, preencha e envie para Assembleia Legislativa de Mato Grosso até 31 de agosto. Certificado de Responsabilidade Social de Mato Grosso. Simplesmente mais que empreender. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Às vezes, boas ideias não vão para frente simplesmente porque ninguém as compartilha. Mas para mudar isso, a Assembleia Legislativa está ouvindo a sociedade e levando as boas ideias ao plenário. E agora, quer saber como você gostaria de melhorar Mato Grosso? Acesse al.mt.gov.br/propostas ou as redes sociais para contar as suas ideias que merecem ganhar vida. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou mais uma edição do projeto Educação Legislativa em Movimento. O objetivo é aproximar o cidadão do legislativo. Vamos acompanhar o que esses alunos estão aprendendo aqui hoje. O importante de um projeto como este é colaborar para que sejamos um cidadão de bem não só hoje, mas como amanhã também. Reforçou conceitos de democracia, de política que como jovem, como cidadã, eu preciso ter, além de conceitos de sustentabilidade pelas condições que o nosso planeta se encontra hoje. É super importante reduzir, reciclar, reutilizar. Eu aprendi a história da Assembleia, a história do Mato Grosso e a importância política para o Brasil. No evento, os estudantes assistiram palestras, realizaram atividades de educação ambiental e participaram com apresentações culturais. Mexeu com a comunidade, sim. A gente sentiu que a adesão foi maior do que esperado. Assembleia Legislativa.